Olá, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarissa Oliveira e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre direito administrativo. Na aula de hoje, a gente vai terminar o tema de organização da administração pública. Só lembrando que na aula passada a gente viu noções gerais sobre a organização da administração pública e também as figuras das autarquias, das agências reguladoras, das agências executivas e das fundações públicas. Hoje, a gente começa falando das estatais. O que são as empresas estatais? Quando a gente fala em empresa estatal, a gente está considerando tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, que são as formas mais famosas. Mas também a gente pode falar de empresas que, não tendo características de sociedade de economia mista ou de empresa pública, também estejam submetidas ao controle do Estado, tais como empresas que foram adquiridas por outras estatais, que não vão se enquadrar nos conceitos tradicionais, nesses dois conceitos tradicionais, em razão, por exemplo, de uma lei autorizadora, de uma lei que autoriza a sua criação. É possível que uma empresa privada tenha as ações adquiridas ou desapropriadas pelo poder público, que então vai passar a ser o controlador daquela empresa privada, passando ela a ser uma estatal desde que exista uma prévia autorização legal para tanto. Bom, quando a gente fala em empresas estatais como um gênero, a gente está falando tanto de sociedade de economia mista quanto de empresas públicas. A gente vai entrar que são espécies de estatais, obviamente. A gente vai entrar nas características peculiares de cada uma daqui a pouco, mas existem características gerais que vão se aplicar a todas duas e também aquelas entidades que não se enquadram tanto. Mas para a gente, as figuras importantes nessa aula são a sociedade de economia mista e a empresa pública, que são entes da administração indireta, junto com as fundações e com as autarquias. Então, vamos lá. Quando a gente fala em criação das estatais, a gente tem que lembrar que o Estado ele pode optar por autorizar tanto uma empresa pública quanto uma sociedade de economia mista, seja para a prestação de um serviço público específico que não seja um serviço público tipicamente estatal, lembrando que os serviços tipicamente estatais eles devem ser prestados ou pelo próprio Estado ou por uma autarquia, mas também essa autorização pode ser para que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista atuem na exploração de uma atividade econômica. A Constituição de 88, quando ela trata das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ela vai condicionar que quando o objeto de exploração for atividade econômica, a criação dessas figuras ela só vai poder ocorrer quando ela for indispensável à segurança nacional ou a relevante interesse público nos termos de lei. Por que isso? Para que o Estado não atue indiscriminadamente sobre a economia. Essas empresas elas vão ser criadas por uma lei específica autorizadora. A gente vai fazer um parênteses aqui, lembrando que quando a gente fala de autarquia, a lei ela não autoriza a criação, ela cria a autarquia de uma vez. Quando a gente está falando de empresas públicas e sociedades de economia mista, a lei não vai criar elas diretamente, a lei vai autorizar a criação delas e depois elas vão passar por um registro, para uma criação propriamente dita. Essas empresas elas vão ter patrimônio público, são empresas públicas. Quando elas forem empresas públicas, o patrimônio vai ser exclusivamente público, ou um patrimônio público e privado, quando se tratar de uma sociedade de economia mista. Quando a gente fala em regime jurídico, a gente está tratando da Lei 13.303 de 2016. Depois vocês vão dar uma lida com calma nessa lei inteira. Mas vamos lá. As empresas públicas da sociedade de economia mista, elas vão atuar sobre um regime híbrido ou misto, basicamente, porque em alguns momentos o direito privado que rege em grande parte essas figuras, ele vai ser derrogado pelo direito público, principalmente quando a gente estiver falando de prestadoras de serviço público. Os contratos celebrados pelas estatais com os fornecedores e os prestadores de serviços são contratos de direito privado, portanto, eles não estão sujeitos ali àquelas cláusulas exorbitantes como os contratos criados pelas autarquias, por exemplo. Em relação à licitação, a lei das estatais definiu, no artigo 28, parágrafo 3º, que as empresas públicas da sociedade de economia mista são dispensadas da observância de suas regras em relação à licitação, dispensadas, nas seguintes situações.
comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais, e nos casos que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculadas às oportunidades de negócio, definidas específicas, justificada a inviabilidade de um procedimento competitivo. Nesses casos, não é necessário fazer licitação. Em relação aos bens das estatais, em regra são bens privados, por isso eles vão ser penhoráveis e vão ser alienáveis. Contudo, eles vão seguir o regime de bens públicos quando esses bens estiverem diretamente ligados à prestação de um serviço público, em razão principalmente daquele princípio da continuidade dos serviços públicos. Quando eles forem considerados bens públicos, a gente tem que lembrar que eles são imprescritíveis, inalienáveis e impenhoráveis. Quando a gente fala em responsabilidade civil, quando a gente tem uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública prestadora de serviço público, a responsabilidade vai ser sempre objetiva. Lembrando que para a responsabilidade objetiva, a gente não precisa perquerir, a gente não precisa buscar se aquela pessoa teve a intenção de agir daquela forma. Basta que ela tenha agido e que a ação dela tenha causado um dano a um particular. O ente instituidor, o Estado, vai responder subsidiariamente pelos danos causados pela sociedade de economia mista e pelas empresas públicas prestadoras de serviço público, pois o serviço é, afinal de contas, um dever do Estado. Lembrando que, primeiro, a gente aciona a sociedade de economia mista ou a empresa pública, subsidiariamente também o ente que criou elas também vai ter uma responsabilidade, que a responsabilidade desse ente também vai ser objetiva, a gente não vai perquerer culpa, mas ela vai ser subsidiária em relação às estatais. Quando a gente estiver falando de exploradoras de atividade econômica, elas não estão no rol do 37, lá da Constituição, que fala sobre a responsabilidade objetiva. Nesse caso, portanto, a gente vai aplicar as regras do direito civil. Dessa forma, nesse caso, a responsabilidade é subjetiva. A gente vai ter que analisar se aquele agente teve a intenção de causar aquele dano, ou se ele agiu ali com uma negligência, com uma imperícia, com alguma forma de culpa. Ainda, nos conceitos gerais, quando a gente fala em regime falimentar, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas podem falir? Elas podem pedir falência? A gente tem a Lei 11.101 de 2005, que é a lei que vai tratar sobre que é a lei de falências, a lei que vai tratar sobre a falência das empresas de uma forma geral. No artigo 2º, inciso 1º dela, ela vai falar que essa lei, a Lei 11.101, a lei de falência, não vai se aplicar nem às empresas públicas, nem às sociedades de economia mista. Portanto, a lei de falências não vai fazer diferença em relação à finalidade dessas empresas, sejam elas empresas que estejam prestando serviço público ou atividade econômica, nem tampouco se são empresas públicas ou se são sociedades de economia mista. Nenhuma dessas duas figuras pode pedir falência. Regime de pessoal. É um regime de pessoal obrigatoriamente seletista. A gente está falando de um regime trabalhista, em que vão ser observados ali a CLT. A gente vai ter um empregado, a gente não vai falar em servidor público, empregado público, são chamados de servidores de entes governamentais de direito privado. Eles não estão incluídos ali naquele rol de servidores públicos, mas a gente tem exceções. Claro, a gente sempre tem alguma exceção. Quando que esses servidores podem ser equiparados a servidores públicos? Primeiro, na exigência de concurso público, para que esses servidores entrem nessas empresas, eles vão passar por um concurso público. Eles estão submetidos àquele regime de não acumulação de cargos, eles não podem acumular outro cargo público. Eles também estão sujeitos ao teto quando receber repasse da administração direta para o seu custeio. Quando a gente tiver dinheiro, digamos assim, direto da administração direta para financiar essas empresas, a gente vai ter o salário desses servidores vai estar sujeito ao teto previsto para os demais servidores públicos. Eles estão sujeitos à lei de improbidade administrativa. Eles entram no conceito de funcionário público dado pelo Código Penal. Então, portanto, para fins penais, eles são funcionários públicos e eles estão sujeitos tanto à mandado de segurança quanto à ação popular. E agora a gente começa falando propriamente dito das empresas públicas. Então, vamos lá. O que são empresas públicas? Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Aqui a gente sempre vai lembrar disso. Aqui não tem nenhuma discussão, mesmo quando elas prestam serviço público ou quando elas atuam na atividade econômica, elas continuam sendo pessoas jurídicas de direito privado. São integrantes da administração indireta, elas fazem parte ali daquele rol de integrantes da administração indireta.
são criadas por autorização legal. A lei só vai autorizar a criação delas, não vai criar elas propriamente dito, sob qualquer forma societária admitida em direito. Elas podem ser sociedades de economia, sociedades anônimas, podem ter ali, por exemplo, ser uma sociedade simples, qualquer forma que é previsto no Código Civil ou na legislação esparsa, elas podem adotar. O capital delas é formado por bens e valores oriundos de pessoas administrativas que prestam serviços públicos ou executam atividades econômicas. O capital delas, por exemplo, portanto, é um capital que advém diretamente do poder público, mas é um capital que pertence a elas, não deixa de pertencer a elas por ser formado por valores que vieram da administração direta. Lembrando que as empresas públicas podem tanto prestar serviços públicos quanto executar atividades econômicas. A constituição da empresa pública é inteiramente pública, mas não necessita ser de um único ente público. Uma empresa pública pode ter o seu controle acionário entre uma autarquia federal, por exemplo, uma fundação pública estadual e um município. Pode ser mais de um ente criando aquela empresa. Se todo o capital pertencer a uma única entidade pública, se todo o capital pertencer, por exemplo, a uma autarquia específica, a gente vai ter uma empresa pública unipessoal. Nas situações em que duas ou mais pessoas políticas ou administrativas detiverem o capital, a gente vai ter uma sociedade pluripessoal. Vamos lá. Características específicas das empresas públicas. O nome empresa pública está ligado ao capital público e não à natureza jurídica. Não confundam isso, continua sendo uma pessoa jurídica de direito privado. Apesar do nome dela ser empresa pública, ela é de natureza jurídica de direito privado. O que é público é o capital que forma ela. Tem regime híbrido, como a gente viu lá no início, não é plenamente privado. Tem normas públicas que elas vão ter que responder. Elas podem ter duas finalidades, como a gente já viu, prestação de serviço público e exploração de atividade econômica. Quando a gente fala em empresa pública, a principal característica que a gente vai lembrar para poder diferenciar ali das sociedades de economia mista é que elas possuem capital exclusivamente público. Empresa pública não tem capital privado, só capital público. Esse capital pode ser de mais de um ente, não tem problema, pode ser de uma pessoa administrativa ou de uma pessoa pública, desde que faça parte da administração pública. Aqui a gente tem uma atenção falando que, embora as empresas públicas elas possam assumir qualquer forma jurídica, como eu falei, sociedade limitada, sociedade em comandita simples, sociedade anônima, elas devem obrigatoriamente submeter-se às normas da Lei 6.404 de 76, que é a Lei de Sociedades Anônimas. É uma previsão que está expressa na lei das estatais. Então, ela pode ter como figura outro tipo de sociedade, seja uma sociedade limitada, uma comandita, mas ela vai, sim, estar sujeita à lei das sociedades anônimas. Bom, gente, sobre empresa pública era isso. Sempre lembrar, capital público, capital exclusivamente público, qualquer forma social que existir no direito. Não precisa ser necessariamente por meio de sociedade anônima. A gente passa para sociedades de economia mista. Vamos lá. Perdão. A sociedade de economia mista, ela também é uma pessoa jurídica de direito privado. Quando a gente fala em estatais, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Ela também é integrante da administração indireta, ela também faz parte lá do rol integrante da administração indireta. Ela também vai ser criada por meio de uma autorização legal. Não é criada diretamente por lei, mas é autorizada a ser criada por lei. E aqui a gente tem uma peculiaridade. As sociedades de economia mista, elas só podem ser formadas na forma societária de sociedade anônima. Quando a gente estiver falando em sociedade de economia mista, necessariamente a gente está falando sobre uma sociedade anônima. O capital da sociedade de economia mista também é diferente. Ele é formado por bens e valores, tanto oriundos de pessoas administrativas quanto de particulares. Ele é um capital misto. Isso também é uma diferença em relação às empresas públicas. Contudo, mesmo esse capital sendo misto, o controle acionário dessa empresa tem que ser do Estado. As sociedades de economia mista, elas podem também tanto prestar serviços públicos ou executar atividades econômicas. E a gente tem como exemplo de sociedades de economia mista o Banco do Brasil,
a Petrobras, a Eletrobras. Eu coloquei no slide, mas eu esqueci de falar. Exemplo de empresas públicas, a gente pode citar a Caixa Econômica Federal. Vamos lá. Características das sociedades de economia mista. É uma pessoa jurídica de direito privado, ela tem um regime, da mesma forma que as empresas públicas, um regime híbrido. Então, vamos lá, marcando. Direito privado, regime híbrido, não é plenamente privada, ela também está sujeita a normas de ordem pública, também tem as duas finalidades de prestação de serviço público e exploração de atividade econômica. E aqui o importante é que o capital é misto. Ele é apenas parcialmente público. O comando da sociedade de economia mista tem que estar nas mãos do poder público, mesmo ela tendo uma parte daquele capital privado, e a maioria do capital que dá direito a voto precisa estar nas mãos do poder público, porque senão o poder público não teria o controle dessa empresa. A gente faz uma observação que a gente tem sociedades de mera participação do Estado, são sociedades que o Estado vai deter um capital minoritário, elas não são sociedades de economia mista e elas não integram a administração indireta. Competência para julgamento das ações. Quando a gente fala em competência para julgar a ação, a gente tem que lembrar do artigo 109 da Constituição. Esse artigo vai vai elencar quando a competência para o julgamento dessas ações vai ser da Justiça Federal. E ele fala lá, entre os incisos dele, as causas em que a União, entidade autárquica, então vamos lá, União, administração direta, entidade autárquica, autarquias, empresas públicas federais, forem interessadas na condição de autoras, réis, assistente ou oponentes, exceto as de falências de acidente de trabalho e sujeitas à justiça eleitoral e justiça do trabalho. Então, a gente vai ter um foro especial para as autarquias federais, para a União Federal, obviamente, e para as empresas públicas federais. Contudo, o artigo 109 não citou sociedades de economia mista. Então, mesmo que eu tenha uma sociedade de economia mista federal, o foro de competência para as ações em que ela for parte, em que ela tiver interesse, ainda assim vai ser a Justiça Estadual. Costuma ser uma pegadinha de prova também. Agora a gente tem um quadrinho só para fazer uma diferenciação rápida entre as duas figuras. Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Ambas são criadas mediante autorização legal. Quando a gente fala nas empresas públicas, a gente está falando num capital exclusivamente público. Já em relação à sociedade de economia mista, o capital é público e privado. Lembrando que o poder público sempre vai deter a maioria do capital votante para que ele possa controlar aquela sociedade de economia mista. Ambas vão poder tanto prestar serviço público ou atuar na exploração de atividade econômica. Quando a gente fala em empresa pública, qualquer forma de organização empresarial, qualquer forma de empresa pode ser sociedade simples, sociedade em comandita, sociedade anônima, qualquer forma empresarial prevista em lei. E sociedade de economia mista, necessariamente sobre a forma de sociedade anônima. A empresa pública, quando ela for uma empresa pública federal, ela vai ter um foro especial na Justiça Federal. Já a sociedade de economia mista, mesmo sendo uma sociedade de economia mista federal, atua num foro comum nos foros estaduais. Bom, gente, sobre as estatais, era isso que eu tinha para falar com vocês. A gente vai falar um pouquinho, antes de terminar esse bloco, sobre os consórcios públicos, mas, basicamente, quando a gente fala em administração indireta, o nosso assunto acabou aqui. Fazem parte da administração indireta as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Quando a gente fala de autarquia, a gente tem ali as agências reguladoras e as agências executivas. E lembrando ali que a fundação pública pode ser ela tem natureza jurídica de direito público, mas ela pode ser tanto de natureza privada quanto de direito público, dependendo da atuação dela lá, como a gente viu na aula passada. A partir de agora, tudo que a gente vai falar não faz parte mais da organização da administração pública indireta. No caso dos consórcios públicos, vai ser a própria administração atuando, ou no próximo bloco a gente vai ver os entes de cooperação, que são pessoas privadas que vão atuar em conjunto com a administração. Mas vamos lá, então, consórcios públicos. O artigo 241 da Constituição, ele foi regulamentado posteriormente pela Lei 11.107, depois vocês vão ler essa lei também. E os artigos da Constituição que eu estou citando também, ele vai dispor que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem promover a gestão associada de serviços públicos por intermédio da celebração de consórcios públicos. Basicamente, esses entes federados eles vão firmar consórcios públicos sempre que eles tiverem ali uma identidade de objetivo
sem que eles venham perder as autonomias administrativas. Eles vão atuar em conjunto, basicamente. Como exemplo, a gente tem um serviço de captação e tratamento de água, que pode passar ali por 2 municípios ou pela fronteira de 2 estados, que faz com que aqueles entes, sejam 2 municípios, sejam 2 estados, atuem de forma convergente. O decreto 6.017 de 2017 também vai versar sobre os consórcios públicos, e ele vai falar que a União ela só vai poder participar de consórcio público quando também integrarem esses consórcios todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. A União não pode ter um consórcio público diretamente com os municípios. Necessariamente tem que ter uma intervenção dos estados. Requisitos para a formação de um consórcio público. A gente precisa da celebração de um protocolo de intenções, que basicamente vão dispor, vão falar sobre a constituição daquele consórcio, as entidades federadas que vão atuar ali, e lembrando que o representante do consórcio público, ele necessariamente vai ser o chefe do Poder Executivo de uma dessas entidades. Depois desse protocolo de intenções, a gente vai ter a constituição de uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Quando a gente conversou sobre autarquia, eu fiz essa observação, que quando o consórcio público ele tiver natureza jurídica de direito público, ele vai ter a forma de associação pública. Nesse caso, quando a gente estiver falando de prestação de serviços tipicamente estatais, necessariamente o consórcio público vai ter a forma de associação pública. Mas o consórcio jurídico também pode ter forma de pessoa de direito privado, desde que não seja um serviço tipicamente estatal. Aqui é a mesma observação que eu fiz quando eu falei das autarquias, então eu não vou comentar. Uma autarquia... basicamente, quando a gente tiver uma autarquia que tem uma associação pública, que tem todos os 3 entes atuando nela ali, tanto União, estados e os municípios, e os estados ou o Distrito Federal, tem um nome, ela é denominada autarquia multifederativa. É só uma observação, não precisam preocupar com isso, não. Prerrogativas. Quais são as prerrogativas desse consórcio público? O que ele pode fazer? A associação pública ou o consórcio público com natureza de pessoa jurídica de direito privado, ele vai ter competência para quê? Ele vai ter competência para celebrar contratos e convênios com as entidades públicas e também com entidades privadas. Ele vai receber incentivo público, basicamente ele vai receber dinheiro público. Ele pode promover desapropriações, se for necessário. Ele pode celebrar contratos de concessão ou permissão de serviços públicos. Isso é possível por quê? Porque quem está atuando nesse consórcio são os próprios entes da administração pública direta. Então, eles podem sim celebrar contratos de concessão e permissão. Eles podem emitir documentos de cobrança, exercer atividades de arrecadação de tarifa de outros preços públicos. Eles podem ser contratados sem licitação, a gente vai ter uma dispensa aqui de licitação pela própria administração direta ou pela administração indireta participante do ajuste. A gente vai ter ali como área de atuação do consórcio público, independentemente se a União figura como consorciada ou não, basicamente a soma. Quando a gente estiver falando de um consórcio público que é constituído somente por municípios ou por estados e municípios, a área de atuação desse consórcio vai ser exatamente os municípios que estão constando neles. Quando a gente tem um consórcio público formado por um ou mais estados, ou um ou mais estados e o Distrito Federal, a área desse consórcio público vai ser a área de todos esses estados, ou também de todos esses estados e do Distrito Federal. Já se a gente tiver um consórcio público entre o Distrito Federal e alguns municípios, a área vai ser de todos esses municípios e também do Distrito Federal. Retirada do consórcio público. O ente público ele pode sair do consórcio público depois de um tempo? Sim, é possível. O ente da federação ele pode sair do consórcio público desde que haja um ato formal do seu representante em Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. Vale uma observação em relação aos bens que são destinados ao consórcio público, por esse consorciado que se retira, que eles somente vão ser revertidos em favor deles, somente vão voltar para eles
em caso de expressa previsão no contrato que criou o consórcio público ou no instrumento de transferência e alienação desses bens. Para terminar, quando a gente fala em consórcio público, a gente tem que lembrar de duas figuras. A primeira é um contrato de programa, que é basicamente um instrumento que vai ser utilizado na constituição desse consórcio público para falar basicamente para que ele está sendo constituído, quem está formando ele, as obrigações de cada ente da federação em relação a isso, em qual âmbito que eles estão prestando serviço público, enfim. Basicamente, o contrato de programa ele é obrigatório quando o ente da federação venha prestar serviços públicos conjuntamente com outros entes, por meio do consórcio, dando ali as regras gerais de como aquilo vai funcionar, digamos assim. Mas a gente também fala do contrato de rateio. Para a formação do consórcio, a gente precisa do contrato de programa e também do contrato de rateio. O contrato de rateio é basicamente o instrumento que eles vão utilizar para falar como que eles vão se comprometer a custear as despesas do consórcio. Quem vai entrar com quanto, basicamente? Quem vai pagar isso, quem vai pagar aquilo, quais os bens que vão ser revertidos? Isso tem que estar no contrato de rateio. O contrato de rateio ele é formalizado em cada exercício financeiro e o prazo de vigência não é superior às adotações dos bens ali que o suportaram, que estão previstos nele, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual, não precisam preocupar com isso. E é vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências e operações de crédito. Os recursos que são entregues por meio de contrato de rateio, eles precisam ser utilizados para prestação daquele serviço público que eles comprometeram ali. Bom, gente, nesse primeiro bloco era isso que eu tinha para falar com vocês. A gente vai extrapolar um pouquinho só para resolver algumas questões, mas é rapidinho. Questão número 1. Determinado delegado de polícia que está investigando um crime cometido no interior de uma empresa estadual com personalidade jurídica de direito privado e capital integralmente público, determinou um agente de polícia a realização de uma diligência, a qual não foi cumprida porque o agente alegou que a ordem não tinha respaldo legal. Ao tomar ciência do descumprimento da ordem, o chefe aplicou a penalidade de suspensão de 30 dias e, resignado, o agente ajuizou mandado de segurança contra o ato sancionador. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O crime foi cometido em uma sociedade de economia mista, entidade da administração pública indireta. Isso, basicamente, ele contou uma historinha e o que ele quer que a gente veja é a pessoa jurídica que ele está falando é uma sociedade de economia mista? Então vamos lá ver as dicas que ele deu para a gente. Investigando um crime cometido no interior de uma empresa estadual, com personalidade jurídica de direito privado. Aqui a dica maior. Capital integralmente público. Determinou um agente de polícia. O resto a gente nem precisa. Aqui a gente já matou. Capital integralmente público é sociedade de economia mista? Não, capital integralmente público, a gente está falando de uma empresa pública. Então, a alternativa está errada. Questão número 2. Com referência às características dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta federal, julgue o item a seguir. Empresas públicas federais têm personalidade jurídica, não necessitam de lei específica que autorize sua criação e podem ter patrimônio próprio. Então, vamos separar. Empresas públicas federais têm personalidade jurídica? Sim, elas têm personalidade jurídica de direito privado. Não necessitam de lei específica que autorize sua criação? Não, elas precisam sim. Inclusive, elas só podem ser criadas por meio de uma lei que vai autorizar essa criação. Podem ter patrimônio próprio? Podem, sem problema. Vai ser um patrimônio que vai ser revertido para elas pelos entes, pela administração direta, né, por quem está criando ela ali, mas vai ser patrimônio próprio. O que está errado aqui? Não necessitam de lei específica, elas necessitam sim de lei específica. Então, a alternativa está errada. Questão número 3. Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado. Então, a gente tem a criação autarquia e empresa pública. Nessa situação, serão necessárias. Letra A. 2 leis específicas, uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública. Então, a gente vai precisar, sim, de 2 leis específicas, uma para criar a autarquia e a outra é para criar a empresa pública.
a lei específica que ele vai fazer é para a criação de empresa pública? Não, é para a autorização da criação de empresa pública. Então, está errado. Letra B. Uma lei específica para a criação da autarquia, até aqui está certo, lei específica para a criação de autarquia, e outra para a autorização da instituição da empresa pública. Está correto. Outra lei específica para autorização da instituição da empresa pública. Então, letra B está correta. Mas vamos lá. Uma lei específica para a criação da empresa pública e outra para a autorização da instituição da autarquia. Ele reverteu. Basicamente é a mesma alternativa, só que ao contrário. A lei específica ela é necessária para a criação da autarquia e outra lei específica para a autorização da empresa pública. Autorizações legais na norma geral acerca da nova organização da administração pública estadual, não havendo necessidade de criação de nenhuma das entidades ser feita por lei. Não, todas duas precisam de lei, seja para criar diretamente, seja para autorizar a instituição ou criação. Letra E, duas leis específicas, uma para autorização da criação da empresa pública e outra para autorização da criação da autarquia. Não, a autarquia é criada diretamente por essa lei. Então, resposta a letra B. 4. Consórcio formado por municípios para preservar rio que abastece a população da região constitui exemplo de associação pública. O que é associação pública? Como a gente viu, a associação pública é formada por um consórcio de entes federados quando esses entes estiverem prestando serviço público tipicamente estatal. A preservação de rio que abastece a população é serviço tipicamente estatal? É. Então, a alternativa está correta. E, por fim, questão número 5, assinale a alternativa que contempla os dois tipos de contratos que podem ser firmados pelos entes consorciados, conforme expressamente previsto na Lei 11.107. A gente acabou de ver, tem dois tipos de contrato que podem ser firmados ali pelos entes consorciados quando eles fazem os consórcios públicos. Contrato de rateio de convênio? Não é contrato de convênio, contrato de rateio está certo. Contrato de programa e de rateio? Sim. Foi exatamente os contratos que a gente viu. De gestão e gerenciamento não, parceria e gestão também não, administração e gerenciamento também não. Então, a resposta correta é a letra B. Bom, gente, o que eu tinha para conversar com vocês nesse bloco era isso. A gente faz uma pausinha agora e a gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho sobre os entes cooperativos, entes privados que vão cooperar com a administração pública. Obrigada, até daqui a pouco. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Prefeitura de Belo Horizonte para o cargo de agente de execução governamental. Bom, e nós montamos o curso online preparatório com o intuito, claro, de você ter a melhor jornada rumo à aprovação. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso. Se você assistiu a aula até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque o recado é muito importante para você que deseja ser aprovado nesse concurso. Olha só, pessoal, montamos o curso online preparatório, Gabaritando Prefeitura de BH, para o cargo de agente de execução governamental, em que você vai ter essas vantagens aqui do curso. Ó. Primeiro lugar, acesso imediato. No momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado. O curso vai ficar válido para você durante 1 ano. Olha que maravilha. Ok? Isso é bacana, por quê? Porque o curso acaba servindo de base para outros concursos. Você terá teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores. No decorrer das aulas, que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, os professores, além de trazer a teoria da matéria, também resolvem questões relacionadas àquele tema, àquele assunto que ele acabou de explicar. Isso te ajuda no quê? Na retenção da informação, na memorização. Além disso, você também terá o material em PDF das aulas, porque nós transformamos os slides dos professores em material para ficar disponível para você. Ok? Maravilha? Porque tem aluno que gosta de ter o material em PDF, tem aluno que prefere ter um cadernão, né? E anotar todas as informações ali do vídeo e depois, claro, fazer uma leitura daquilo como uma revisão, tá certo? Bom, promoção especial de lançamento, hein, galera? Olha só, valor de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de
R$ 29,65. Ou seja, você economizando um pouquinho por mês, você consegue adquirir o seu curso online preparatório, tudo organizado, de acordo com o que você precisa para ser aprovado no concurso. Mas eu tenho uma surpresa boa para vocês, olha só. Cupom especial de desconto, é isso mesmo, ó. Cupom especial de desconto, válido até o dia 31 de julho. Olha, em cima desse valor, tá? De R$ 297, nós ainda vamos te dar mais um cupom de desconto para você utilizar na sua matrícula. Como que você vai fazer para adquirir o cupom de desconto? Vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tá aí o número, 11 97465 6052. Você vai chamar e vai falar, né, que você quer o seu cupom especial de desconto para o curso Gabaritando Prefeitura de Belo Horizonte, cargo agente de execução governamental. Um dos nossos consultores vai te atender, vai repassar o seu cupom de desconto para você ter um desconto ainda em cima desse valor que já está em conta, que já está barato, tá certo? Lembrando que o cupom especial de desconto é válido até o dia 31 de julho. Então clica no link aí abaixo, na descrição aí, você vai conhecer o curso preparatório, saber as informações, quantidade de aulas por matéria, tá certo? E chama no WhatsApp para conseguir o seu cupom de desconto, se você estiver me assistindo até o dia 31 de julho. Após o dia 31, aí o valor é de 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Então aproveite e faça a sua matrícula o quanto antes. Estou te aguardando, hein? Então clica agora e chama no WhatsApp para fazer a matrícula no curso preparatório. Grande abraço e até mais!